Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Perseguindo os Santos. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, porque estamos com o objetivo para este ano de alcançarmos 1000 inscritos e com a sua ajuda, com certeza mais pessoas conhecerão a Cristo Jesus. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Perseguindo os Santos. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver algumas profecias, melhor dizendo, várias profecias bíblicas que apresentam algum tipo de perseguição entre um poder blasfemo e também o povo de Deus. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre duas profecias de 2 capítulos da Bíblia, Daniel capítulo 7 e Apocalipse capítulo 13, tá? Em Daniel capítulo 7 é interessante nós darmos um contexto para nós apresentarmos aqui a correlação entre Daniel 7 e Apocalipse 13, tá bom? Daniel 7, Daniel tem uma visão sobre 4 bestas, 4 animais que representavam ali 4 reinos que surgiriam. Na ordem seriam Babilônia, depois nós teríamos Medo-Pérsia, Grécia e por último Roma pagã, tá bom? O importante é que quando surge esse quarto animal, a Roma pagã, um animal terrível e espantoso, ele tinha na sua cabeça 10 chifres e os chifres representam ali reinos, tá bom? E o interessante é que desses 10 chifres, 3 caem e surge um pequeno chifre ali depois que esses 3 chifres caem. Quando nós olhamos, nós vamos ver ali que o verso 23 e o verso 24 fala que esse chifre pequeno surge do colapso de Roma pagã. E também que no verso 20, que vem antes ali do verso 23 e 24, é apresentado que esse chifre pequeno, ele ganha essa autoridade dos demais chifres que estavam ali antes. Então 7 chifres dão autoridade para esse chifre pequeno que surgiu ali. Tendo olhado para esse chifre pequeno, olhando para esse conceito, agora nós vamos lá para Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver ali uma besta que sai do mar, uma besta que surge do mar ali saindo, e esta besta, ela é descrita como a força mais perseguidora que já existiu. Olhando tanto para Daniel e Apocalipse, nós temos uma relação direta entre o chifre pequeno e a besta que saiu do mar. Essa besta, esse chifre, ele perseguiria os santos por 1260 dias, ou também por tempos e meio tempo, ou por 42 meses, como você preferir ali a relação. Nós temos essa relação lá em Daniel 7:25, Apocalipse 12:6, Apocalipse 12:14 e também Apocalipse 13:5. Traz essa relação, ou 1260 dias, ou tempos e meio tempo, ou 42 meses, tá bom? E então, olhando para esse tempo de perseguição, esse poder, esse chifre pequeno ou essa besta saiu do mar, representa um poder religioso e político que perseguiria ali os santos por este período. Ismael, mas 1260 dias é pouco tempo, né? Mas quando nós falamos de profecia, nós temos fazendo uma relação dia-ano. Quando nós olhamos para Números 14:34 ou Ezequiel 4:6, nós percebemos que existe essa relação dia-ano, ou seja, não seriam 1260 dias, e sim 1260 anos de perseguição. E esses 1260 anos começaram quando? Lá em 538. O imperador Justiniano, que é o imperador ali do Império Bizantino, ele dá autoridade para o bispo de Roma se tornar o primeiro papa de forma efetiva, tá? Antes de 538 não existia o papa como figura. Era o bispo de Roma que tinha ali uma relação, mas não era o papa, a figura do papa como eu e você conhecemos ou ouvimos falar, tá bom? Então é importante nós olharmos para esse contexto. 538, o imperador Justiniano, depois dos ostrogodos serem destruídos, dá total autoridade para o bispo de Roma se tornar o papa. Então ali é o surgimento do chifre pequeno, porque antes dos ostrogodos foram derrubados mais 2 outros reinos de Roma dividida, porque lembre-se da história, Roma foi invadida por tribos bárbaras que foram destruindo Roma. Então nós temos 10 tribos mais importantes que invadiram Roma,
3 foram destruídas e com isso pôde surgir um poder papal. Então o chifre pequeno, ou a besta que surgiu do mar, representa ali a Igreja Católica, o poder papal surgindo, tá? E como foi este período depois de 538? Nós temos ali a Idade Média, nós temos a Inquisição, aonde os poderes políticos foram subjugados por o poder religioso. O Papa teve tanta influência que ele poderia controlar ali todos os meios financeiros, os meios políticos, ou seja, os reis estavam sujeitos à autoridade do Papa, os julgamentos estavam sujeitos à autoridade do Papa, os embaixadores, por assim dizer, estavam sujeitos à autoridade do Papa. Então, o poder religioso se superou e acabou tendo uma influência política também. Mas, se nós olharmos para a história, nós vamos ver que um momento esse poder foi retirado do poder. Quando foi? Lá em 1798. Napoleão Bonaparte manda o seu general Berthier ir lá retirar Pio VI, como estava ali sendo Papa, foi retirado de Papa. Ou seja, não tinha mais ninguém no trono papal, ele foi retirado. E se você fizer a conta de 538 até 1798, você vê que esse período vai dar 1260 anos. Olha que coisa interessante, olha como a Bíblia é clara, olha como Deus ele vai apresentando a perseguição para o povo para mostrar duas coisas. Primeiro, que ele sabe de todas as coisas. Nada pega Deus de forma desprevenida, nada pega Deus de surpresa, tá bom? E o segundo ponto é que ele guiaria o seu povo. Se nós olharmos para este período conturbado da história, onde ocorreu várias perseguições, onde ocorreu várias coisas, nós vamos perceber que em todo este período, assim como em toda a história, sempre teve um povo remanescente, sempre teve um povo fiel a Deus, que Deus foi cuidando, foi guiando, seja ali fugindo da perseguição, como nós falamos um pouco de Calvino, nós falamos de Lutero, que teve a sua influência, nós estamos falando agora da perspectiva lá de Williams, nos Estados Unidos. Então, Deus sempre cuidou do seu povo. Deus sempre pegou e guiou o seu povo no meio da perseguição para dar força. Claro, algumas pessoas perderam a vida, não só algumas, várias pessoas perderam a vida, mas Deus continuou com a sua mensagem sendo proclamada dentro desta perseguição. E da mesma forma, nós olhamos para o futuro, porque em 1798, parte da profecia sobre o chifre pequeno ou da besta que saiu do mar foi cumprida, mas uma outra vez esse poder terá mais uma vez poder, influência, e ocorrerá mais uma vez a perseguição, aonde o Estado se sujeitará mais uma vez ao poder religioso papal. E desta forma nós percebemos o quê? Que ocorrerá mais uma perseguição. Só que quando nós olhamos para a história das pessoas que passaram ali pela perseguição, pelos mártires, nós percebemos, Ellen White destaca isso, a história destaca isso, o próprio ali, o livro do Atos destaca ali um pouco do início da perseguição, antes de 538, obviamente, porque nós estamos falando do primeiro século, mas se você olhar para a história, olhar para o grande conflito dos escritos de Ellen White, nós vamos perceber que as pessoas eram presas, eram queimadas, e elas louvavam a Deus, elas entoavam o nome de Deus, elas cantavam, pregavam ainda, morrendo ali. E por que acontecia isso? Porque Cristo dava a fé para elas. Cristo estava fortalecendo elas a tal ponto que elas viam que aquilo era passageiro, porque quando elas abrissem os olhos de novo, Cristo estaria voltando. E essa mesma fé será dada para todos os mártires que ocorrerão nessa segunda perseguição mundial. E aí nós podemos fazer duas coisas. Primeiro, nos preparar hoje, estudando a palavra de Deus, tendo um relacionamento sincero e verdadeiro com Ele. Então, se debruce sobre a Bíblia, leia Apocalipse capítulo 13, leia Daniel capítulo 7, e se por acaso você leu, ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te ajudar a entender melhor sobre esses capítulos, entender mais sobre essa parte profética que aponta da história, mostrando que o futuro ocorrerá da mesma forma. E a segunda coisa que nós podemos fazer é estar ali num relacionamento tão forte, firme com Cristo Jesus a partir de hoje, para que quando ocorrer a perseguição, nossa fé esteja firmada sobre a rocha e não sobre a areia, porque Ele guiou seu povo e continuará guiando o seu povo até voltar em poder e grande glória para buscar os seus. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo.
Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez, meu Pai, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos apresenta todas essas verdades, meu Pai, para nos fortalecer e para mostrar que o Senhor tem controle total de toda a história. Pai, olhamos aqui e entendemos um pouco mais sobre o chifre pequeno, sobre a besta que surgiu do mar, de como esse poder religioso e político teve influência e começou a perseguir, e mais uma vez esse poder terá influência e poder para perseguir os seus. Pai, nos auxilie a estudarmos, nos incentive com o Teu Santo Espírito a nos aprofundarmos na Tua Palavra, para estarmos preparados, também de termos um relacionamento sincero e verdadeiro com o Senhor, porque desta forma nós passaremos pela perseguição, mas tendo a certeza que o Senhor está conosco. Fique conosco, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que erraram contra nós. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe a notificação todas as vezes que os vídeos são postados por aqui. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas. Assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, para que mais pessoas entendam melhor Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!